dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo. Voltamos com mais um Ouvicast da nossa nova temporada. O ouvidor pergunta e o especialista responde, mas agora falando sobre comunicação e comunicação assertiva. A nossa convidada do dia é a doutora Adriana Alvim, presidente da ABO, Associação Brasileira de Ouvidores Ombudsman, e com muito prazer eu lhe saúdo novamente aqui, doutora Adriana, a senhora que sempre solicita aqui com as nossas participações nesses nossos podcasts. Doutor José Xavier, um prazer estar aqui com você novamente. Agradeço essa oportunidade e já parabenizo por esse projeto tão inovador, tão interessante que é o Ouvicast. Gostei demais da criatividade deste nome e estou certa que vai ter muita validade e que vai chegar a muitas pessoas. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns por esse trabalho tão importante do TRT1 e da ouvidoria em seu nome. Eu que agradeço aqui, poxa vida, muito bacana. E, doutora Adriana, a gente fala sobre... Já falou, né, nos episódios anteriores sobre comunicação, convivência ética, falou sobre ferramentas da comunicação, e a gente queria tratar aqui nesse podcast sobre a comunicação e os desafios contemporâneos. Como é que a gente enfrenta esses desafios contemporâneos da comunicação e com a comunicação, principalmente? Nossa, de fato é algo que precisa ser muito cuidado, né? Porque muitas vezes as pessoas estão adoecendo em razão dessa questão das informações e do volume de informações. Atualmente, nós temos um volume impressionante de informações, então, além do volume, a velocidade dela. O doutor Jorge deve lembrar do jornal físico, né? Daquele jornal que chegava diariamente nas nossas casas. Era uma notícia que chegava todo dia pela manhã, nós líamos o jornal e pensávamos naquela notícia, refletíamos sobre a notícia durante o dia todo, até chegar nova notícia, ou à noite ou no dia seguinte. Agora nós somos literalmente bombardeados por notícias o tempo inteiro, né? Então, o volume de notícias o que é muito valioso, importante, no entanto, nós não temos o tempo para reflexão, para refletir, para digerir, né, aquelas letras e aquela informação. Uma outra coisa interessante é que é tudo tão veloz hoje em dia que as propagandas que eram lá de 3 minutos e custavam caríssimos, hoje são no touch, né? Então, são rápidas, existem aí estudos de que se uma propaganda demorar mais de 30 segundos para ser vista, ela já não tem mais efeito, porque as pessoas estão aqui na tela nos screens e muito velozmente. A sensação que a gente tem, Adriana, desculpa interrompê-la, é que o jornal, como você deu o exemplo há pouco, o Jornal da Manhã, quando você lê, parece que a notícia é de um ano atrás, porque depois daquela notícia do jornal, tantas coisas aconteceram que aquilo ali já não é nem mais uma notícia para se ler. Exatamente, e isso traz um desgaste, né? Porque a gente não consegue entender que dá aquela sensação, doutor Xavier, de que a gente está desatualizado. O tempo inteiro Né? desatualizada. O tempo inteiro desatualizado, isso é muito desgastante. Afora isso, nós temos então essa questão de como alguns jornalistas falam da inforragia, e a outra das informações falsas, né, que também nos acometem e que As são famosas fake repassadas. news. Sim, as fake news que são repassadas deliberadamente e que sem fonte, sem nenhuma consequência, isso também traz um grande prejuízo para a própria sociedade. Agora, é interessante a gente lembrar que o Albert Merenhaber, como eu falei que a gente ia conversar nesse podcast, ele é um estatístico, né, um engenheiro que fez uma estatística, o trabalho dele foi realizado nos anos 60 e 70, e ele falava, é um trabalho especificamente para ver por que as pessoas gostam das outras. Então, era num contexto único, né? E lá ele dizia que 7% da comunicação ela é verbal, 55% não verbal, o que inclui gestos,
posturas. Então, eu estou conversando com você agora e você está mostrando claramente o seu interesse, porque o seu gesto, o seu o gestual, o seu físico me demonstra isso. A expressão facial. Se eu estiver assim, se eu falar alguma coisa aqui para você, você achar um grande absurdo, você possivelmente vai olhar para cima. É instantâneo. É instantâneo. Você vai franzir o rosto, você vai ter o que a gente chama de expressões faciais que ficaram muito acometidas na comunicação em razão das máscaras. E 38% é da voz. Então, a entonação, a forma como eu falo, o timbre, o tempo e o volume. Então, eu posso falar a mesma coisa. Dr. José Xavier, eu preciso deste relatório para ontem. Dr. Xavier, eu preciso desse relatório para ontem. Dr. Xavier, eu preciso deste relatório para ontem. Quem está nos ouvindo possivelmente não viu que no último olhar, na última fala, eu tinha ar de ironia, tipo, doutor Xavier, você não vai conseguir fazer esse relatório. Eu falei exatamente nas 3 frases a mesma palavra, as mesmas palavras exatas, só que eu usei entonações e olhares diferentes. No primeiro eu estava muito brava, ordenando. No segundo eu estava falando, eu preciso do relatório, então, por favor, me entregue. E no último eu estava irônica, no sentido, não vai conseguir fazer. E isso tudo, a gente perdeu um pouco desta visibilidade, porque nós estamos com comunicações virtuais assíncronas, né? Que é o WhatsApp, que são áudios somente, que perde toda essa questão do gestual. Então, o que é importante? Tudo na vida tem o aspecto positivo e ganhos, e tem o ônus, né? Então, claro que a comunicação virtual, e nós estamos aqui nesse espaço virtual, e felizmente vamos conseguir disseminar nossa conversa para outros tantos. Isso é um grande ganho. No entanto, a gente tem perdas quando a gente vê que assincronicamente eu estou conversando com alguém que vai ler em outro contexto, e como o doutor José Xavier disse, que já pode inclusive estar passado isso, já está extemporâneo, já ficou para trás a notícia ou o fato que eu tinha que contar para esta pessoa, né? Então, a gente precisa, quando eu estou conversando com você e você me sinaliza que não compreendeu, eu posso dizer, doutor José, ficou alguma dúvida, porque você fez um ar de curiosidade, então eu posso corrigir aquela falha de comunicação. O que na forma virtual assíncrona, que não ocorre ao mesmo tempo, é impossível. Daí os inúmeros desentendimentos que a gente vê nos grupos até de família, nas corporações, as falhas de comunicação. E uma outra coisa interessante que eu gostaria de falar é uma abordagem que, recentemente, conversando com um professor de tecnologia, ele alertou para isso. As nossas gerações, nós todos aqui, nascemos com a energia elétrica. No entanto, nossos bisavós e avós não tinham a energia elétrica. A luz de vela, lamparina, lampião. Exatamente, exatamente. Só que a gente nunca pensou na vida deles como seria, ou nunca falou, olha, vamos desligar a luz a energia e usar a vela, a lamparina. A gente automaticamente já incorporou a energia e, se faltar um dia uma luz em casa, é uma loucura. Nossa, a primeira coisa que se pensa é na geladeira, né? Exatamente. Vai estragar tudo. Exatamente. Então, a gente já não vive mais sem a questão da energia elétrica. Agora, essa geração que vem nasceu com a internet, nasceu com o celular. Então, é a mesma coisa que eu falar para essa geração, volte para a época sem o celular, ou seja, isso não existe mais, é inegociável, como é inegociável para a gente acender uma vela, porque nossos bisavós e avós usavam a marcha ré é impossível, né? Exatamente, exatamente. Então, é preciso ter um pouco de flexibilidade com esses jovens, com essa geração mais atual, que nasceu. A professora Brasilina Passarelli fala que é a vida on life.
não é online. Essas pessoas não conhecem a vida offline. E nós também, quando a gente fala dos jovens, eu vejo muitas pessoas da nossa geração e até mais velhos também muito conectados. A questão é o uso que a gente faz dessas mídias, o uso que a gente faz da conexão e o quanto isso nos distancia do mundo real, do mundo que precisa da humanidade, que precisa do toque, que precisa da presença, que precisa da comunicação e da solidariedade. Então, Se isso Adriana, não me distanciar, ok, o problema é quanto distancia. surge até uma história engraçada sobre isso que você fala, né? A diferença dos nossos avós, bisavós, para a nossa geração e nossos filhos. É que antigamente você era convidado para ir na casa de alguém e você perguntava se você podia beber um copo d'água. Hoje, quando você chega na casa de alguém, a primeira coisa que você pede é o sinal do Wi-Fi, a senha do Wi-Fi para compartilhar, né? Então, assim, É verdade, não tinha pensado são, nisso. são a evolução da comunicação, né, dos nossos bisavós e avós para nós e nossos filhos. Sem dúvida, é questionável, né, o quanto isso é bom ou não. Existe aquele conceito de Bauman que fala da retrotopia. A retrotopia é a saudade do que nunca existiu. Então, a gente sempre tem a mania de falar antes, na minha época era boa, isso é um choque de geração, essa geração aqui não faz nada. E isso é normal, é retrotopia. No entanto, algumas coisas eram de fato melhores e outras tantas foram melhorando. O fato é, essa questão da senha do Wi-Fi, eu me vi pedindo para colegas e peço mais ainda, viu, doutor José? Eu peço o cabo para conectar para não ficar sem a bateria. E para você ter uma ideia, as festas de 15 anos agora não precisam mais só ter ilhas de comida, mas tem que ter ilhas de totem para carregar o celular. O celular, com certeza. Isso no nosso congresso também foi providenciado. Ou seja, é uma realidade, né? E o quanto a gente vai usá-la em nosso favor, né, doutor José Xavier, para uma sociedade melhor, mais equânime, mais informada e mais comunicativa. Esse é o desafio, mas sem dúvida é algo sem volta e que, se bem usado, trará grandes desenvolvimentos para a sociedade como um todo. Doutora Adriana, essa é a hora que eu sempre costumo brincar aqui, que essa é a hora do ar. Eu falo assim, acabou, Ah, acabou. não! Ah, A não, mas gente, a gente percebe, né, que como a comunicação é importante, quando a gente precisa continuar se comunicando e aí, por algum motivo, nós temos que interromper essa comunicação. E é como o nosso caso aqui agora, né? A gente, infelizmente, precisa encerrar o episódio, mas assim, o tema é tão palpitante, é tão atual, é tão instigante, Adriana, que eu vou lhe convidar para você participar conosco de outras gravações, outros episódios, porque a gente quer continuar se comunicando contigo e que você continue falando sobre comunicação para a gente. para mim é uma grande honra. Mais uma vez, eu parabenizo, porque isto é, sim, exercício de comunicação que você está fazendo, ouvindo e trazendo novidades, trazendo temas tão relevantes como das outras pessoas que eu já pude ouvir. Parabéns por esse projeto e, sem dúvida, estaremos juntos. Uma grande honra para mim. Doutor José Xavier, tive contato em outros eventos, em outras ocasiões, e tenho grande admiração e apreço por você. Muito obrigada, doutor José Xavier. Pode ter certeza que a admiração é recíproca, mas a minha, de fato, é muito maior do que a sua. Que Bom, bom. vamos terminando aqui, então, esse episódio de Ouvecast, o Ouvidor Pergunta, o especialista responde. Hoje falamos sobre a comunicação e os desafios contemporâneos com a doutora Adriana Alvim, ela que é a presidente da ABO, Associação Brasileira de Ouvidores Ombudsman. Doutora Adriana, um grande abraço. Estaremos, com certeza, reunidos em breve para continuar essa nossa jornada de comunicação aqui.
E eu convido a todos para ouvirem os episódios anteriores dessa nova temporada, assim como as outras temporadas também, que já estão disponíveis no Spotify, no Google Cast, no Apple Cast, além da página no YouTube da Escola Judicial do TRT da Primeira Região. Bom, eu termino por aqui. Um grande abraço a todos. Nos veremos em breve.